Aleluia, glória a Jesus, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus sobre tua vida. Querido, querida, é com muita alegria que estamos nos encontrando com vocês mais uma vez através dessa transmissão. E nesse dia nós temos uma grande expectativa diante do Senhor, daquilo que Ele fará e daquilo que Ele falará conosco durante o louvor, testemunhos, durante a palavra. Então quero te encorajar agora a preparar a tua casa, o ambiente da tua casa, do teu coração. Se for possível, pega a tua Bíblia, já pega o teu celular, teu tablet, porque eu sei que Deus vai falar muito conosco hoje. Deus nos falará aos nossos corações, como Ele falou no domingo passado, no conhecer, no estarmos diante dEle para conhecermos a sua pessoa e temos revelação daquilo que o Senhor tem a nos falar profundamente. Eu não tenho dúvidas, querido, que também estar na presença do Senhor nos faz experimentar vitórias. Vitórias sobre o pecado, vitórias sobre o desânimo, vitória sobre o medo que tem arrebatado a muitos corações. Eu quero repartir com você o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 31, se você puder abrir tua Bíblia. Provérbios, capítulo 21, versículo 31, nos diz: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mais uma vez, Provérbios capítulo 21, versículo 31. O cavalo se prepara para o dia da batalha. Podemos nos preparar para os dias de adversidade, mas a vitória vem do Senhor. Aleluia! Ainda nessa tônica de vitória, de estarmos diante do Senhor e receber dele também a vitória, Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que sejamos, não só nesse dia, mas nesses dias, fortalecidos na presença do Senhor, fortalecidos no seu poder, para experimentarmos a vitória que Ele tem a nos dar. Como disse, vitória sobre o pecado, vitória sobre o desânimo, vitória sobre o medo, vitória sobre as nossas próprias fraquezas. Aleluia! Em Romanos também, capítulo 8, o versículo 37, Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu vou repetir Romanos capítulo 8, versículo 37. O apóstolo Paulo diz: em todas estas coisas. Que coisas? Ele diz antes: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, no versículo 35. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Eu acrescento desânimo, medo. Como está escrito, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas ele conclui no versículo 37, porém em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Aleluia! Sejamos nesse dia, na presença do Senhor, fortalecidos. Sejamos animados, sejamos encorajados. Há muito de Deus para recebermos esse dia. Eu queria orar com você. Pai Santo, nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Na Tua presença que, além de dizer a palavra que há plenitude de alegria, também há um fortalecimento, há um poder na Tua presença para experimentarmos a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti, apresentamos nossos corações, apresentamos nossos lares, Senhor, para que nesse dia possamos ser cheios da Tua presença e fortalecidos na presença do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Antes de prosseguir, eu queria ler com você também Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32 é uma palavra muito preciosa da parte do Senhor para as nossas vidas, no que diz respeito à sua palavra e à sua doutrina. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a relva. Deuteronômio 32, 2. Goteje a minha doutrina como a chuva,
destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a relva. Receba nesse dia a palavra, a doutrina do Senhor sobre tua vida, como um gotejar de Deus sobre nós. Aleluia. Vamos aprender uma canção que fala sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Glória a Deus. E o Verbo. E o Verbo. E vimos sua glória. Sua glória, vimos sua glória, Jesus. Vamos aprender mais uma vez. E o Verbo, toda a igreja, aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, aleluia, vimos sua glória. Sua glória, Jesus. Diga para ele, e vimos, aleluia, e vimos sua glória, vimos sua glória, vimos sua glória, Jesus. Vimos, Senhor, e vimos sua glória, vimos sua glória, vimos sua glória, Jesus. Jesus, aleluia, Senhor. Reconhecemos tua grandeza, tu, Jesus, aleluia. Glória ao teu nome. Vamos continuar adorando ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, sua majestade. Aleluia. Ele tem todo o poder, ele criou todas as coisas, formou a natureza, as estrelas do mar. Aleluia. Ó Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Ó Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Contemplo os teus céus, quando contemplo os teus céus, vejo tua majestade, a lua e as estrelas, aleluia, a lua e as estrelas, obra dos teus dedos. Só Senhor nosso, aleluia. Ó Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Ó Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Toda a tua criação
toda a tua criação denuncia a tua glória. Toda a tua criação, toda a tua criação denuncia tuas maravilhas. Aleluia! Reconheço tua majestade, reconheço tua soberania sobre mim, sobre mim. Reconhecemos, aleluia, reconheço, diga a ele. Reconheço tua majestade, reconheço tua soberania sobre mim, sobre mim. Você pode cantar sobre a minha casa. Reconheço a tua soberania, Senhor. Reconheço tua majestade, reconheço tua soberania sobre mim, sobre mim, sobre mim, sobre nós, aleluia. Reconheço sobre a nossa casa. Reconheço tua majestade, reconheço tua soberania sobre nós, sobre nós, sobre nós. Pega na mão de quem está do teu lado aí na tua casa e canta mais uma vez. Reconheço. Reconheço tua majestade, reconheço tua soberania sobre nós, sobre nós, sobre nós. Reconhecemos, Senhor, a tua soberania, o teu reinado, o teu governo sobre a nossa casa, sobre as nossas casas, sobre o nosso lar, Senhor. Tu és o rei do nosso lar, governador do nosso lar, e nós te reconhecemos como autoridade máxima, Senhor Jesus. Reconhecemos a tua majestade sobre a nossa casa, sobre os filhos. Oh Jesus, reconhecemos isso. Declaramos o teu reinado sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Em nome de Jesus. Das nuvens tem você. Aleluia. Ouço o seu sussurro, ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer, Na dança do mar, na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. aleluia, Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior.
aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar, cantemos aleluia, aleluia, aleluia. Toda a criação te louva, toda a criação te louva, toda a criação te louva. Ele não se cansa, ele não se fatiga, não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu que o Senhor é o eterno Deus, que o Senhor é o Criador de toda a terra? Canta aí pra quem tá do teu lado. Ele não se cansa, ele não se fatiga, não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu que o Senhor é o eterno Deus, que o Senhor é o Criador de toda a terra? Ele dá força, aleluia. Ele dá força ao cansado, vivifica o poder daquele que não tem vigor algum. Ele dá força ao cansado, vivifica o poder daquele que não tem vigor algum. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias,
cansarão, caminharão, não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, aleluia, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Profetizamos isso sobre a nossa casa e sobre a sua casa. Uma casa que espera no Senhor, uma casa que se renova a cada dia, buscando da sua presença, buscando na dispensa do céu. Aleluia. Deus abençoe sua casa e sua família. Olá pessoal, saudade de todos. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa quarentena, como tem sido esse tempo aqui na nossa casa, na nossa família. E tem sido um tempo muito precioso, né, de Deus com cada um de nós e como família também. Estamos tendo a oportunidade de fazermos as refeições juntos, né, coisa que normalmente na rotina não dá, cada um sai e a gente passa o dia fora, eu passo o dia fora no trabalho. E tem sido muito precioso poder cozinhar, servir, colocar a mesa e estarmos à mesa junto com Jesus. Tem sido muito precioso também momentos que a gente tem feito no meio da semana, uma espécie de grupo, onde nós nos reunimos e, como diz a palavra, um tem salmo, outro tem profecia, o outro tem ensino, oramos em línguas, há louvores cantados e tem sido muito precioso esse tempo e também podermos fazer a ceia, né? Em outro momento de culto aos domingos, onde nós estamos fazendo a ceia do Senhor. Que precioso, gente. Eu queria também falar sobre a questão do servir, né? Porque é muita oportunidade de servir uns aos outros e dividimos as tarefas domésticas aqui e podemos, né, lidar com relacionamentos. Claro que teve momentos de ajustes, né? Momentos de a gente identificar algo como pais para ensinar, para corrigir e na gente mesmo. Mas assim, como é precioso, né? Poder estarmos sendo transformados por Deus. Eu queria falar em relação à alimentação, que é o que nós nos alimentamos diariamente, né? Fernando outro dia nos advertiu sobre a questão de uso de lives, que é uma bênção você estar assistindo pregação live, mas para que isso não se transforme numa fuga do que Deus quer para a gente nesse tempo, que é a gente se alimentar diretamente dele, né? Ter o nosso momento de secreto com Deus, onde Deus fala conosco diretamente, através da nossa leitura da palavra, da nossa oração. Então, que essa seja a refeição principal, né? Que a gente possa considerar tudo isso que tem a mais, todo esse material, as lives, tudo que eu mesmo assisto, mas como algo a mais, como se fosse um lanche. O resultado da comunhão de um irmão precioso, né, com Deus, mas que você tenha a sua alimentação, a sua refeição principal diretamente do Senhor, tendo o seu momento com Deus, né? E, irmãos, eu gostaria de dizer que a gente tem ainda tempo para aproveitar, né? Para remir. E certa vez eu pedi a Deus mais tempo e Ele disse assim: use o tempo que você tem para mim, porque eu vou dar mais se há desperdício do que você tem. Então, que a gente possa, nesse restante, estar buscando o Senhor e aproveitando todas as oportunidades, né? Paz para todos. Até logo. Olá, querido, olá, querida. Uma alegria estarmos aqui na presença do Senhor, o grande El Shaddai, o Emanuel, Deus conosco. E queria compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Já fomos muito abençoados com o tempo de adoração, com os testemunhos que cada vez mais estão surgindo, mostrando a fidelidade do Senhor. E como foi falado, hoje é um tempo de vitória. Vitória na presença do Senhor, vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, vitória sobre o diabo, vitória sobre as nossas limitações. Deus tem um tempo de vitória para mim e para você, em meio de toda essa loucura que estamos vivendo. Então eu queria
convidar você a orar mais um pouco comigo. Eu sei que em casa às vezes fica um pouco complicado de se concentrar, mas eu queria, como temos brincado aí, queria pedir que você continuasse no modo adoração, na presença do Senhor, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para ti nesse tempo. Não te preocupa com o emissor, é tudo novo aqui, eu vou coçar, vou fazer assim, mas não te preocupa com isso. Estamos focados no Senhor, focados na palavra que o Senhor tem para nós, e eu queria orar um pouco contigo. Amém. Pai, mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante de Ti para sermos ministrados pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, queremos rejeitar toda distração, toda mente agitada, Pai, no nome do Senhor Jesus, que possamos ser, nesse tempo aqui, Senhor, guardados pelo Teu Espírito, Senhor, e completamente rendidos à Tua palavra, ao Teu poder, Senhor, para sermos transformados à imagem do Teu Filho Jesus. No nome dEle, nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo dias tão diferentes do que estamos acostumados a viver, né? No começo dessa quarentena, eu estava muito focado no porquê dos acontecimentos. Por que toda essa situação que estamos vivendo? O meu foco estava muito no porquê. E não há nenhum problema em se perguntar o porquê das coisas, né? Às vezes devemos nos preocupar em saber o porquê das coisas, não há nenhum problema nisso. Mas o Espírito Santo me ajudou a perceber que o meu coração estava muito focado no porquê. E Deus iniciou um processo de mudança dentro de mim. Deus me conduziu e ainda está me conduzindo a me desprender um pouco do porquê. E Ele tem me levado a concentrar-me mais no para quê. Aparentemente, porquê e para quê são expressões que retratam a mesma coisa, mas não é bem assim, queridos. Quando falamos em porquê, o foco dessa expressão porquê está na busca da razão ou do motivo de determinado acontecimento. Por que determinada coisa aconteceu ou está acontecendo comigo? Por que Deus tem permitido tudo isso que estamos vivendo? Quando falamos em para quê, o foco da expressão para quê está ligado à finalidade, ao objetivo de determinada coisa. Para quê? Com qual finalidade determinada coisa está acontecendo ou aconteceu comigo? Para que Deus tem permitido tudo isso que estamos vivendo? Então Deus tem cada vez mais me conduzido pelo Espírito a me concentrar em para quê, com qual objetivo Deus tem permitido estarmos vivendo toda essa situação. Todas as coisas têm a permissão de Deus. Não foi Deus quem produziu o Covid-19, nem tampouco Deus se agrada com as mortes que estão ocorrendo, sem sombra de dúvida, mas tudo isso que está acontecendo tem a vontade permissiva de Deus. Então Deus tem me falado que o mais importante do que saber o porquê é buscar compreender o para quê. Muitas vezes ficamos muito focados em saber o motivo pelo qual as coisas estão acontecendo conosco ou por que as coisas aconteceram conosco, e às vezes perdemos a oportunidade de ouvir Deus, o que Ele quer nos ensinar com as coisas que aconteceram e que estão acontecendo conosco. A Bíblia relata um episódio muito interessante, queridos, que trata bem disso que eu estou falando. Está lá em João 9, de 1 a 7. Você pode acessar o teu aparelho, você pode abrir a tua Bíblia. João 9, de 1 a 7. Vou ler aqui. Fala assim: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te num tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Queridos, nesse texto a gente consegue observar que os discípulos estavam focados no lugar errado. Eles estavam focados no porquê daquela situação. Já tinham definido por eles mesmos que o motivo da existência daquela enfermidade tinha sido o cometimento de pecado. Aquela pessoa nasceu cega porque houve pecado. E agora já estavam averiguando quem teria cometido o pecado para que aquela pessoa tivesse nascido cega. Quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Os olhos de Jesus, irmãos, estavam focados em outra coisa. Jesus não estava muito preocupado em saber o porquê daquela situação. Jesus estava focado no para quê daquela situação. Falou Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Com a finalidade de ser manifestada a glória de Deus, foi que aquela situação estava ali presente. E Deus curou aquele homem, e aquele milagre foi um testemunho impactante para as pessoas daquela época que Jesus era o Filho de Deus. Muitas vezes os nossos olhos estão tão presos na situação que estamos vivendo. Muitas vezes são situações difíceis e desafiadoras, claro. Muitas vezes são. Ninguém está dizendo que não são situações desafiadoras, mas muitas vezes nós não conseguimos nos desprender da situação, enxergar o que Deus está querendo fazer e nos ensinar naquele momento. Às vezes estamos tão preocupados com o resultado final, com a solução da situação, que perdemos a riqueza de Deus durante o processo. A gente pode ver, alguns ficam tão angustiados para terminar o curso universitário que deixam de aproveitar as amizades construídas durante o curso, com colegas, com professores. Alguns jovens ficam tão angustiados para se casarem, que deixam de curtir a beleza do período de relacionamento, de noivado. Alguns pais ficam tão angustiados para ver os filhos crescerem, que deixam de curtir a beleza do tempo em que eles são crianças, e quando eles vão embora, crescem e vão embora, geralmente sentem muita falta daquele tempo. É verdade ou não é? Irmãos, há uma riqueza de Deus no processo, que muitas vezes deixamos escorregar pelos nossos dedos. Eu sei que quando estamos passando por alguma situação desafiadora, é muito difícil nos concentrarmos no que Deus está querendo realizar durante o processo. Normalmente o nosso foco se concentra na resolução do problema, na cura física da enfermidade do filho, no retorno do filho para os caminhos do Senhor, na conclusão do curso, na obtenção do emprego para aquele que está desempregado. Mas há algo de Deus que está querendo operar em nós enquanto estamos lutando para a resolução do problema, para a cura física da enfermidade do filho, para o retorno do filho para os caminhos do Senhor, para a conclusão do curso, para a obtenção do emprego para aqueles que estão desempregados. Muitas vezes deixamos de identificar a voz e o agir de Deus em meio à pandemia que estamos vivendo, para usar uma palavra que está tão na moda hoje em dia. Irmãos, temos um exemplo muito interessante nas Escrituras. Os irmãos já conhecem a história, Lucas 24, de 13 a 35, fala dos dois discípulos no caminho de Emaús, uma história muito bonita. Não vamos ler por causa do tempo, mas o texto fala que essas eram duas pessoas, eram dois homens, o contexto deixa claro que eram dois homens, um chamava-se Cleopas e o outro, a Bíblia omite o nome dele. Estes dois homens eram discípulos de Jesus, não há dúvida disso. Todo o contexto deixa claro que se tratavam de discípulos de Jesus. Esses dois homens não eram integrantes da multidão, a gente consegue ver nas Escrituras
a lei dos religiosos, a Bíblia faz a referência de pessoas que seguiam a Jesus, que caminhavam junto a Jesus. A Bíblia fala da multidão e dos discípulos. Multidão dos discípulos. E a Bíblia deixa muito claro que uma coisa era a multidão, outra coisa eram os discípulos. Uma coisa eram aquelas pessoas que participavam da multidão. Estavam ali para serem abençoados, estavam ali apenas para olhar alguma coisa que Jesus fazia, para receber alguma coisa. Outra coisa eram os discípulos. Queridos, estes dois eram discípulos de Jesus. Pessoas da intimidade de Jesus. Aqueles homens, como discípulos, andaram de perto com Jesus. Provavelmente estavam presentes quando Jesus transformou a água em vinho. Talvez estivessem presentes ali quando Jesus alimentou uma multidão com poucos pães e alguns peixes. Devem ter visto Jesus curar várias pessoas. Podem estar presentes ali quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas eles, por algum motivo, apesar de serem discípulos de Jesus, estarem próximos de Jesus, apesar de terem convivido, de presenciarem milagres, de ouvir os ensinamentos da boca do próprio Jesus, alguma coisa aconteceu durante a caminhada deles que roubou a esperança daqueles homens. Um acontecimento mexeu com o prumo daqueles homens. O Messias estava morto. Eles tinham colocado em Jesus toda a esperança deles, tinham atendido ao chamado de Jesus, renunciaram às suas vidas, tomaram a sua cruz, estavam seguindo a Jesus, mas o Messias estava morto. Isso gerou frustração naqueles homens. Quantas vezes isso já aconteceu conosco e ainda às vezes acontece. Somos discípulos de Jesus, não temos dúvida disso. Amamos ao Senhor, não estamos brincando de igreja, mas muitas vezes algo acontece na nossa caminhada que nos faz perder o prumo. Pode ser uma decepção com alguém, uma frustração com alguma situação, um acontecimento que nos faz perder o controle da situação, algo que não aconteceu como estávamos pensando que iria acontecer, algo que fugiu do nosso planejamento, irmãos, tantos motivos. Somos discípulos, amamos ao Senhor, mas muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa caminhada que nos leva a perder a esperança. Algo acontece que muitas vezes esfria a nossa fé. Perdemos aquele coração de criança. Isso já aconteceu comigo. Não sei se você se identifica comigo. Mas, e nesse tempo de muita dor, a pergunta por quê não quer sair do nosso coração. E assim se encontravam aqueles dois discípulos. E eles, frustrados, resolveram deixar Jerusalém e retornar para as suas atividades e seguiam juntos de Jerusalém até Emaús. Quantos ensinamentos nós podemos ver nesse texto, queridos? Queria citar alguns contigo. Não sei se o Espírito Santo permitiu deixar o nome daquele segundo discípulo omisso, não citou o nome do segundo discípulo, um era Cleópas e o outro ficou omisso, talvez para que eu me encaixasse, talvez para você se encaixar ali, talvez fosse eu que estivesse caminhando ali com aquele discípulo. Quantos ensinamentos, irmãos? Quantos ensinamentos? Jesus se aproximou e se interessou pelo problema daqueles dois homens. Lucas 24, 15 a 17, tu pode conferir. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Queria dizer um negócio para você que está me ouvindo, que está me vendo.
Deus está preocupado com as nossas inquietações. O Senhor não está indiferente à nossa dor. Hoje o Senhor pergunta para você o que aflige o teu coração. O que te preocupa? O Senhor Jesus se preocupa com a nossa dor. 1 Pedro 5,7, Pedro fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, queridos. Queridos, a ansiedade desse tempo que temos vivido, muitos sem emprego, sem saber uma luz no final do túnel. Querido, lança diante do Senhor, é para lançar sobre ele, jogar diante do Senhor toda a ansiedade. Hoje o Senhor pergunta o que te aflige, hoje o Senhor pergunta o que é que aperta o teu coração. Coloca diante do Senhor. Seguindo o exemplo do Senhor, precisamos estar atentos à aflição do nosso irmão. Não podemos ser indiferentes, somos discípulos de Jesus. Jesus se preocupou com a dor daqueles dois homens, do que estava apertando o coração daqueles dois homens. Queridos, nós não podemos ser indiferentes ao nosso próximo. Jesus andava ao lado dos dois, atento, prestando atenção neles, sensível à dor deles. Assim deve ser o nosso coração em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Jesus ouviu pacientemente aqueles dois homens. Lucas 24, eu já vou ler agora o versículo 18 até o versículo 24. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Queridos, meu irmão, minha irmã, Jesus está disposto a ouvir as tuas inquietações e a tua dor. Ele não nos condena por isso. O Senhor está pronto para ouvir de maneira paciente. Salmo 134, 15 a 19, o salmista fala: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clama os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Irmãos, podemos clamar diante do Senhor. Não precisamos ficar com medo, podemos diante do Senhor depositar toda a angústia. O Senhor nos escuta de maneira paciente. Salmo 116, de 1 a 4, ama o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me, a minha alma. Irmãos, não te sentes constrangido de clamar ao Senhor. Podes clamar ao Senhor. Jesus não interrompeu aqueles homens. Jesus não questionou se havia base bíblica no que eles estavam falando. Irmãos, nesse momento apenas os ouviu sem interromper. Temos que ser como Jesus também, irmãos. Dispostos a ouvir o nosso irmão nas angústias, em alguns momentos apenas ouvir, sem interromper, sem querer ensinar, apenas ouvir.
Tiago 1,19, sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem e toda mulher e todo jovem e todo adolescente, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Há pessoas que estão sofrendo porque não têm com quem falar. Eu quero dizer que o Senhor Jesus nos ouve de maneira paciente. O Senhor Jesus quer que eu e você sejamos ouvidos para tantas pessoas que não têm para quem falar. Depois de ouvir pacientemente, Jesus ministrou para aqueles discípulos a sua palavra. Lucas 24, eu vou ler o versículo 25 a 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus ouviu pacientemente, mas Jesus não ficou apenas ouvindo. Depois, em um determinado momento, Jesus encheu aqueles discípulos das verdades de Deus. Jesus ali não fez nenhum milagre, Jesus ali não fez nenhuma cura, ele apenas lhes ministrou a sua palavra. Jesus ministrou o querigma. A palavra do Senhor é poderosa para produzir fé, irmãos. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra do Senhor que liberta. Jesus ministrou a palavra para aqueles homens. Irmãos, não podemos abrir mão da palavra do Senhor. A palavra é que alimenta os discípulos, irmãos. Os encontros da igreja, sejam virtuais, sejam a transmissão, sejam ao vivo, sejam os grupos familiares, precisamos, nos encontros, reservar um espaço de destaque para a palavra do Senhor. As músicas precisam trazer a palavra de Deus, as pregações precisam estar centradas na palavra, irmãos. Os aconselhamentos precisam estar fundamentados na palavra do Senhor. Tiago 1,21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, é a palavra que é poderosa para sarar, para salvar as nossas emoções. Precisamos receber a palavra com mansidão, irmãos. Tenho dito, não tenho opinião de nada, precisamos dar a palavra do Senhor. Colocamos a pessoa em confronto com a palavra. Impressionante como o inimigo não quer que nós tenhamos uma vida de leitura da palavra. Tem irmão que lê tudo, até bula de remédio, mas não quer ler a palavra. Devemos ler bula de remédio, não tem nenhum problema. Irmãos, mas precisamos estar cheios da palavra do Senhor, queridos. Eu não caminho pelo que sinto ou deixo de sentir, eu ando pela palavra. Não podemos nos furtar da palavra, irmãos. Não podemos nos furtar da palavra. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Precisamos transbordar da palavra do Senhor. Jesus encheu aqueles homens que estavam sem fé, incrédulos, da palavra do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, a gente consegue ver que Jesus ajudou aqueles 2 discípulos a se desprenderem do porquê e se focarem no para quê. Lucas 24, 26, versículo 26 do capítulo de Lucas, que estamos lendo aqui, capítulo 24 de Lucas, fala: porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A versão de King James atualizada desse texto traz a seguinte expressão, Lucas 24, 26, ora, era imprescindível que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Aqui Jesus ajuda aqueles homens a deixarem o porquê e mergulharem no descanso do para quê. Queridos, quantos ensinamentos nesse texto? E uma coisa que me salta muito aos olhos
é que esses 2 discípulos caminharam 60 estádios. 60 estádios é aproximadamente 11 quilômetros, caminhando a pé. E não conseguiram identificar que quem estava caminhando ao lado deles era o próprio Jesus. Era Jesus que estava ministrando para eles a palavra. Eles só perceberam quando Jesus partiu o pão, e aqui era uma outra ministração, Lucas 24, 30, 32, diz assim: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu, então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram-lhe um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, aqueles homens estavam tão angustiados, tão focados nos acontecimentos trágicos da morte de Jesus, que eles não conseguiram identificar a presença e a voz de Jesus com eles. Irmãos, muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Muitas vezes os nossos olhos estão tão presos na situação que estamos vivendo que não conseguimos nos desprender dela e enxergar a presença de Deus ali ao nosso lado, querendo nos ensinar, trazer algo ao nosso coração. Aqueles 2 discípulos estavam tão focados em resolver suas vidas, estavam voltando para as suas atividades, achavam que o sonho tinha ido por água abaixo, que não conseguiram usufruir da presença do Senhor durante aquele trajeto. Eu fico imaginando, queridos, 11 quilômetros. Que oportunidade rara estar com o Jesus ressurreto durante 11 quilômetros. Quanto tempo eles estavam com Jesus, mas estavam tão focados no porquê, que deixaram escapar essa oportunidade, irmãos, de ouvir, de perguntar a Jesus, de se deleitar com a presença do Senhor Jesus. Muitas vezes acontece isso conosco, queridos. Me lembrei também de Maria Madalena, tá? Maria Madalena, o texto fala lá em João 20, 11 a 16, não vamos ler, que Maria Madalena foi lá visitar Jesus, daqui a pouco Jesus estava ali, próximo dela, e ela não reconheceu Jesus. Ela estava tão focada ali no fato de terem roubado o corpo de Jesus, que ela confundiu Jesus com um jardineiro. Confundiu o Senhor com um jardineiro, até que Jesus falou ali com ela, e ela conseguiu identificar Jesus. Irmãos, o Espírito Santo tem uma agenda para nós nesses dias tão diferentes, irmãos. O Espírito Santo nos chama para tirarmos o foco do nosso olhar dos acontecimentos. Não estou falando para estarmos alheios aos acontecimentos, não estou falando isso. Estou falando de tirarmos o foco do nosso olhar nos acontecimentos e buscarmos de maneira diligente ouvir aquilo que Deus quer nos falar durante esse período. Romanos 8, 28 a 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seus filhos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam. Algumas versões falam, Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para nós, irmãos? O propósito de Deus para nós não é necessariamente o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa realização, tudo isso pode existir, mas esse não é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós encontramos no versículo 29 de Romanos 8. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, nos transformar à imagem de Jesus. Por isso, muitas vezes, o fogo, a dor, a situação de sofrimento, irmãos, estamos sendo forjados à imagem de Jesus, queridos. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passados por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Depois o versículo 12 de Tiago 1 ainda fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, quantas vezes a nossa vida parece que entrou no furacão, irmãos? Não entendemos nada, ficamos focados em porquê. Deus, nesses dias, quer nos conduzir a um novo patamar. Deus quer que deixemos o porquê e coloquemos os nossos olhos em para quê. Deus está purificando a nossa vida. Para quê, Senhor? Para quê, Senhor? Para quê, Senhor Jesus? Queridos, não percamos essa oportunidade, irmãos, de vivermos um tempo de qualidade com Deus, de intensidade com Deus, como há muito tempo não temos. Para alguns, um tempo que talvez nunca tiveram. O Senhor proporcionou esse tempo, irmãos, para sermos transformados à imagem de Jesus. Glória a Deus pelas lives. Glória a Deus, eu vejo live, né? Eu faço live, lavo banheiro, lavo louça, varro, faço muitas lives, brincadeira, mas glória a Deus por essas lives que Deus tem levantado os irmãos, mas o meu relacionamento pessoal com Deus não pode ser substituído por live, queridos. Há um clamor do Espírito para um relacionamento mais profundo com Ele nesses dias. Oportunidade de ouro estamos tendo. Tiago 4,8 fala: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como fazer, Paulo? Eu não consigo. Na hora do problema eu travo, eu não consigo pensar em outra coisa, eu só fico focado na situação. Por quê? Eu não consigo, eu não sei como fazer. Queridos, na hora da pressão, queridos, na hora que o problema vem, na hora que somos tomados por situações que não compreendemos, é um tempo para parar. Para parar diante do Senhor, para se trancar no quarto, para se trancar no banheiro, para clamar ao Senhor, colocar a alma diante do Senhor, se jogar diante do Senhor, em plena confiança de que Deus está querendo falar algo conosco. Salmo 131, 1 e 2 fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Queridos, precisamos, na hora da pressão, nos aquietar na presença do Senhor. Interessante o exemplo que o salmista fala, como é uma criança mamando, né? Quem já teve bebê aí viu, a criança mamando, ela parece que fica toda quieta, toda calma, às vezes dorme ali no peito da mãe. Queridos, essa é a nossa postura diante do Senhor. Nos aquietar, nos jogarmos diante dele e nos buscarmos do Senhor, sermos preenchidos da sua paz, não agimos no impulso. Podemos, às vezes, pedir ajuda para alguém, para algum irmão, ligar para algum irmão, ora comigo, irmão, eu estou acelerado, minha alma está acelerada, e juntos ali, em concordância, profetizar uma desaceleração da alma, permitir que o Espírito Santo conduza a águas de descanso, queridos. Essa é a postura que Deus quer na hora da pressão. Interessante que esses dias aí de quarentena, estávamos num grupo familiar, né? Grupo familiar virtual, e aí começamos ali o grupo, várias pessoas ali, cada um na sua casa,
E ali, no início do grupo, percebi, creio que pelo Espírito, que havia um ambiente de muito peso, muita angústia. Você conseguia ver, apesar de não estar perto, mas no Espírito você percebia isso. Havia uma agitação na alma dos irmãos que estavam ali naquele encontro. E aí o Senhor me conduziu, eu coloquei uma música, no celular mesmo, né? Coloquei assim próximo no computador, e aquela música que fala, que diz: a paz é uma promessa, você não vai mentir. Então ouvimos aquela música ali, o irmão ministrando ali, 5 minutos, não sei, 6 minutos, alguma coisa. E aí, queridos, quando terminou a música, que abrimos os nossos olhos, irmãos, o ambiente era outro. Aquele peso, aquela angústia foi dissipada e pairou uma paz do Senhor sobre os corações que ali estavam, e houve um fluir do Espírito Santo. Irmãos, isso que o Senhor quer nos chamar. Se aquietar na presença do Senhor, não ficar focado na situação, se for necessário, pede ajuda e ser inundado da paz do Senhor que excede todo entendimento. Eu quero profetizar essa paz para a tua casa, eu quero profetizar essa paz para a tua vida, eu quero profetizar essa paz entre os teus, aí em casa, nessas atividades que são necessárias, um ajudar o outro, a paz do Senhor reinando, aí para aqueles que estão indo trabalhar, que estão tendo que sair de casa, toda essa agitação, ser um instrumento de paz, receber a paz do Senhor e declarar a paz. Quem tem paz, libera a paz, ser um agente que libera a paz por onde passa, profetizar isso na tua vida, isso sobre a tua casa, e sermos conduzidos pelo Espírito Santo para águas de descanso em meio a uma pandemia. Queria orar mais uma vez contigo. Pai, no nome de Jesus, Pai, queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti. Espírito Santo, clamamos pela obra que só Tu podes fazer nos nossos corações, transformando, Pai, essas palavras, Senhor, em vida, Senhor, no nosso interior, Senhor. Senhor, declaro a Tua paz para a vida dos meus irmãos, Pai, a Tua paz para cada pessoa que está ouvindo essa gravação, Senhor Jesus, que haja um renovar, Senhor, da esperança, Senhor, nesse tempo que ainda ficaremos confinados em casa, sem poder ter a liberdade de caminharmos, sairmos, Senhor, sejamos inundados, Senhor, pela Tua paz, Senhor, Pai, e que aproveitemos cada minuto dessa quarentena, Senhor. Cada minuto para estarmos diante de Ti, para termos um relacionamento mais profundo contigo, Senhor. Senhor, para quando terminar, Senhor, para quando, Pai, possamos sair da nossa casa, Senhor, estejamos prontos, Pai, para a grande colheita que Tu tens falado, Senhor, que virá sobre essa nação, que virá, Pai, sobre, Pai, o mundo, Senhor. Queremos declarar que cremos nisso, Pai. Estaremos mais parecidos contigo, Jesus. E seremos instrumentos de bênção em Tuas mãos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Amamos muito vocês. Com muita graça do Senhor, compartilhamos essa palavra e declaramos a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardando a tua casa, guardando o teu coração, guardando a tua família, nesses dias que ainda se seguem, até o momento em que o Senhor irá colocar um ponto final nisso, vai dizer, basta, o que eu tinha que fazer eu já fiz, stop nessa situação, mas até lá, cremos que estaremos abertos para aquilo que Deus ainda quer fazer conosco. Amém? Graça do Senhor. Amamos vocês, muita saudade e na expectativa de estarmos juntos na presença do Senhor. Aleluia.
parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar, Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei que a paz é uma promessa, que a paz é uma promessa. Você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei, Jesus. me lembrarei. Mais uma vez, me lembrarei, diga para ele. Me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome, você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa, aleluia. A paz é uma promessa. Você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és aquele, Senhor, que traz calma, tranquilidade, paz às nossas casas. Tu és a nossa paz, Jesus. A paz do nosso lar, a paz da nossa casa. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, glória ao Senhor pela sua palavra. Tenho plena convicção, sim, queridos, que o Senhor tem muito a nos falar, a nos responder a esta pergunta: para que, Senhor? Que os nossos corações estejam dilatados diante dele e os nossos olhos abertos para vermos e ouvirmos a resposta que o Senhor tem a nos dar a essa pergunta. Para que, Senhor? Que o Espírito Santo fale conosco durante esses dias, nos conduzindo a uma revelação
de todo o processo, de tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. Queridos, encorajamos a você que ao final dessa transmissão você possa estar ceando junto com os seus. E assim como aconteceu com aqueles discípulos do caminho de Emaús, que logo depois que Jesus tomou o pão, abençoou, repartiu e lhes deu, os olhos de ambos foram abertos. Que nesse tempo de ceia também os nossos olhos sejam abertos e o Senhor continue a falar conosco, em nome de Jesus. Se você está nesse momento, por alguma circunstância, sozinho para cear ou sozinha, nós queremos também te encorajar a fazer uma videochamada com um irmão, com uma irmã, para que você possa virtualmente, ainda é a possibilidade que temos, cear junto com outro irmão. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Tenha uma semana abençoada diante do Senhor. Aleluia.